Eu gostaria de meditar nessa noite com você sobre arrependimento, mudança de atitude. Mudar de atitude é levar a Deus um sacrifício agradável. Eu queria que você abrisse a palavra em Gênesis 4. Todos abriram? Vamos ler a partir do 3. Aconteceu que no fim de tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e lhe descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, há uma responsabilidade aqui. Há algo que Deus, Ele quer fazer junto com o homem. Deus, Ele sempre quis envolver o homem em tudo. Deus sempre quis envolver. Na criação, Deus criou todas as coisas: céu, terra, mar, planta, animais, tudo Ele criou. E Ele envolveu o homem. De que forma? Ele envolveu o homem, dando ao homem o direito de colocar um nome. E Deus disse a Adão: coloca o nome, e Adão colocou o nome em tudo. Isso aqui nos mostra uma sinergia. O que é sinergia? Sinergia é trabalhar com. É Deus trabalhando com o homem. E aí nós vemos Deus vai começar a trabalhar em favor do homem. Como? Nós lemos, no verso 6. Começa então o Senhor a fazer a parte dele no arrependimento. Deus começa a falar com Caim. E ele diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus começa a mostrar a Caim a sua condição. Naquele momento, a condição de ira, de estar irado. E o que a Bíblia nos fala a respeito da ira? O que a Bíblia nos mostra a respeito da ira? Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está dizendo aqui: devemos resolver logo. Devemos resolver a situação logo, antes que ela crie raiz. Paulo está citando um texto do salmista Davi. É o Salmo 4:4, que diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Esses dois textos, queridos, eles estão mostrando que não podemos alimentar. Aqui não está dizendo que a ira é pecado. Não entendo que esteja dizendo isso. Mas alimentá-la
Sim. E note que o Senhor perguntou: por que andas irado? Meditarmos um pouco pensando. Isso mostra que já havia um tempo. Não é verdade? Isso mostra que ele já vinha um tempo com essa raiva dentro dele. Todo sentimento que nós trazemos de ruim dentro de nós, que ele não é tratado e ele não é alimentado, e ele é alimentado, ele vai dar o fruto, e o fruto do pecado. Todo sentimento ruim tem que ser tratado, e isso com pressa. No verso 7, o Senhor continua: se procederes bem, não é certo que serás aceito? O Senhor está dizendo a Caim: faz o certo, muda de atitude. Qual era a atitude dele? Ele estava alimentando a ira. E o Senhor vai lá e conversa com ele. E diz a ele: por que andas irados? Por que tu anda irado? Nesse momento, é um momento que a gente vê os dois textos lá. Que esse é o momento de se consertar. Esse é o momento de mudar de direção. Esse é o momento de mudar de atitude. Esse é o momento que o Senhor espera que nessa sinergia, nessa trabalhar com, nós dois trabalhamos por um alvo, seja agora o momento da gente corresponder. É isso que o Senhor espera. E ele não corresponde. Você vê que o Senhor fala e ele fica calado. E o Senhor está ali, né? E o Senhor está ali. Quantas vezes, irmãos, nós sabemos que estamos errados e não abrimos mão dos nossos direitos? Sabemos que a atitude que estamos, muitas vezes ainda nem deu o fruto do pecado, mas estamos naquele sentimento, envolvido com aquele sentimento que vai dar um fruto. Quem aqui já passou o dia inteiro remoendo uma situação na cabeça? Quem aqui não já passou por isso? De ficar pensando e martelando e comendo e remoendo. Você está fofando a terra do coração para que a raiz, a semente vá, penetre, fique lá e germine e dê o fruto no fim do dia. Porque vai dar acontecer. Não adianta. Vai acontecer. E aí muitas vezes estamos com esse coração endurecido. Já fazia dias que ele estava assim. Eu penso assim, quando o Senhor diz: porque andas irado, é porque para mim já fazia um tempo que ele vinha alimentando. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias 7:24. Aqui o Senhor está falando com a nação de Israel. Está usando o profeta Isaías para a nação de Israel, mas vamos trazer para nós em particular, para nós hoje, como igreja, para cada um de nós. Jeremias 7:24. Todos acharam? Diz assim: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para
adiante. Jeremias está dizendo aqui, um coração endurecido, ele é um coração maligno. Isso é muito forte. Um coração endurecido é considerado um coração maligno pela palavra de Deus. E 3 coisas eu vejo que acontece na vida de Caim, por ele não ter ouvido a Deus. 3 coisas eu observo que um coração endurecido traz. A primeira coisa é ficar insensível. Ele já vinha dias irado, né? E aí Deus começou um diálogo com ele. Ele ouviu? Quando estamos com o coração endurecido, não conseguimos ouvir a voz do Senhor. O Senhor fala, mas não ouvimos. E o Senhor está ali querendo te mostrar a tua situação, mas você não consegue ouvir. Porque o meu direito, porque a minha justiça própria, porque eu estou certa. Por quê? Então, o coração endurecido, ele traz a insensibilidade espiritual. Você não consegue discernir mais o espiritual. Sabe? E tem gente que fica tão brabo, tão cego, que mistura as coisas, que não consegue realmente. Quem já teve discípulos, trazendo para nós que somos líderes, que a gente pensa assim, Espírito Santo é com o Senhor. Vai lá e toca, porque não posso fazer. Quem não já teve experiência assim? Né? Quem não já teve? E assim, queridos, vamos ser honestos, quem de nós também não já foi assim? Quem de nós, principalmente os casados? E a lapada vai. Para nós. Estamos no discipulado a 4. E é trovão e tempestade. Não é verdade? Por causa de um coração endurecido. A segunda coisa que acontece é que ficamos sem direção de Deus. Porque veja bem, quando o Senhor chamou Caim e disse, por que tu andas irado? Deus começou a trazer para ele que foi o sacrifício que ele rejeitou, não a pessoa. E ele fica sem a direção, porque Deus estava falando o tempo todo. E ele teimoso. Deus não estava dizendo, se procederes bem, você fez errado, mas agora vamos dar um jeito aqui na situação. Agora faz o certo. Mas o coração endurecido não permite que você tome as decisões certas e não permite que você entenda a direção de Deus para aquela situação. A terceira coisa que um coração endurecido faz é que você perde o controle da situação. E agora, de um homem que estava apenas irado, ele é agora um assassino. De um homem que estava apenas com uma raiva, que alimentou até dar o fruto, porque vem, não adianta. Então, de um homem irado, ele se torna um assassino. E quantas vezes, muitas vezes, na carne, tomamos decisões erradas? Falamos o que não devemos. Permitirmos sermos usados pelo inimigo.
e somos flecha que vai atingir o coração de outro. Isso é matar. Quantas vezes não dominamos a ira? Muitas vezes não dominamos a carne, vamos para o popular, estamos carnais. E fazemos coisas, e tomamos decisões, e ficamos totalmente sem controle. Quem já passou por isso? No trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, pior. Quem? E age pelo impulso da carnalidade, pela carne, porque o coração está endurecido. Continuando o texto, o Senhor diz assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Aqui está a prova de que Deus trabalha com o homem no relacionamento. Não é o homem só. O Senhor explicou. Caim, vai terminar bem isso não. Domina. O Senhor estava dizendo, domina. Qual é a parte do homem? Deus espera que o homem faça o quê? Nessa sinergia, nesse trabalhar com, Deus espera que façamos a nossa parte. E que mudemos de direção. E que mudemos de atitude. Porque Ele sabe que vai terminar mal. Como não terminou bem? Terminou mal a história, nós conhecemos. Mas Deus está ali. E o texto é claro. O texto é claro. Cabe a nós dominarmos a nossa natureza, cabe a nós. Não é papel de outro, não é papel de Deus. É o nosso papel. Há um livre-arbítrio que Deus nos dá, escolhe. Escolhe a bênção ou a maldição. Está lá em Deuteronômio 28. Há uma escolha. E nós precisamos entender isso. Não um dia se Deus quiser. Não. Eita Deus. Não. Não. É nós. Nós temos que fazer a nossa parte nesse relacionamento. E o que eu acho lindo é em Romanos, vamos abrir em Romanos 2, 4. Quando eu medito nesse texto, eu fico um pouco emocionada, assim, porque Paulo encontrou a bondade de Deus, eu encontro tanto amor nisso, que eu percebo, assim, o quanto Deus luta por nós. E Romanos 2, verso 4 diz, todos acharam? Marque esse texto, medite nele. E diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo aqui que todos os dias a bondade de Deus se revela na sua longanimidade, nos dando chance de mudar de atitude. Todos os dias, Deus espera de nós boas atitudes.
Todos os dias, Deus está torcendo. Todos os dias, a misericórdia dele se renova. Sabe o que é isso? Hoje de manhã, você acordou, a misericórdia do Senhor se renovou e você levantou com a perspectiva de fazer o que é certo. E Deus com a expectativa que você corresponda. E eu te digo, meu irmão, passou o dia. Conseguimos corresponder a essa misericórdia que se renovou, a esse amor que nos dá tanto direito de vivermos, e amanhã é outro dia, e eu não consigo ver outra coisa a não ser amor. Ele dando chance todos os dias, torcendo por nós. Hoje você vai conseguir, você vai vencer. E a gente fica caindo naquelas mesmas coisas, sabe? E nas mesmas situações. E daí já vira uma situação tão corriqueira, e já vira uma coisa tão assim. Quando Deus quiser me muda. Não, a palavra não diz isso. Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá chance todos os dias. E nós temos que acordar pensando nisso. Temos que acordar pensando nisso. Deus renovou a misericórdia dele. Hoje ele está me dando um dia para que eu possa corresponder e dar a ele um sacrifício agradável. Todos os dias nós podemos glorificar o nome dele. Todos os dias nós podemos honrar. Todos os dias com a nossa atitude nós podemos testemunhar. Todos os dias nós podemos fazer algo que ele possa dizer no fim do dia: teu sacrifício foi aceito. É todos os dias que temos que nos entregar como sacrifício vivo, agradável ao Senhor. É todos os dias que temos que colocar diante dele o nosso dia, para que a gente não venha a tropeçar. E o dia passa, e é tão assim, queridos, às vezes é tão inconsciente, não é? O dia terminou, você lembra o que aconteceu durante o dia todo? É tão inconsciente. Mas nós não podemos tratar os dias assim. Tem um salmo que diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Nós precisamos entender. Amanhã é quarta-feira, é outro dia. E eu fico maravilhada porque Paulo diz: a bondade, por que você ignora a bondade de Deus? E a longanimidade dele? Se é isso que fica te dando chance para você se arrepender, não ignora. Porque se a gente visse o tamanho desse amor, a gente correspondia mais rápido. Se a gente entendesse o que Paulo entendeu, no tempo que Deus nos dá para que a gente se arrependa, queridos, nós deveríamos já termos sido o quê? Quem não já pensou assim? Se fosse no tempo da lei, eu já tinha sido fulminado. Mas não é. Um raio partido, puf, acabou, se queimou. Se fosse. Mas estamos vivendo pela graça. E lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre ela. Porque ela é que nos sustenta. Para mudarmos de atitude, estou já terminando, viu? Para mudar de atitude, precisamos entender duas coisas sobre o pecado. Eu quero mudar de atitude. Arrependimento é isso, mudança de atitude. Então eu quero corresponder. Então eu preciso entender duas coisas que vai facilitar para mim a compreensão do meu dia a dia, da minha vida e dessa mudança. Nós cometemos o pecado. Adão e Eva, eles pecaram, vocês sabem a história. Aí um foi dizer para o outro. Aí Adão chegou e disse à mulher:
Disse a Deus: foi a mulher. Tu disseste que tirou da costela, mas essa daí não veio da costela, não. Essa veio das profundezas. Aí Eva vai e diz: não, fui eu não, tenho nada a ver. Quem criou a serpente? Serpente, me enganou. E a serpente ferrou-se. Não teve nada para condenar. Quem foi que Deus absorveu ali dos três? Com justificativa? Ninguém. A lenha desceu para os três. Queridos, a primeira coisa, quando queremos mudar de atitude, quando desejamos mudar de atitude, é entender que ninguém é culpado dos seus erros. Ninguém é culpado pelos seus pecados. Você mesmo cometeu e acabou-se. E hoje eu fiz uma coisa assim, não foi pecado, mas assim, um deslize no âmbito de trabalho. E a primeira coisa que a gente faz, síndrome de Adão, procurar o culpado, para você não ficar só lá na peleja, né? Aí eu disse, mas é lindo. Eu procurando o culpado. E o que é que eu vou pregar de noite? Não procure culpado. Digo, tá bom, Senhor. Vou resolver agorinha. Neste minutinho. A culpa foi minha. Então a gente não precisa, a gente não pode. Porque enquanto você culpar alguém ou as circunstâncias, você nunca vai ter mudança na sua vida. Não vai. Aí você diz assim, Cléa, você não conhece a minha família. Você não conhece as circunstâncias que eu vivo. Você não conhece a minha casa. Você não conhece meu marido. Você não conhece minha mulher. Você não conhece meu trabalho. Você não conhece. Deus conhece. Você não sabe o que eu vivo. Você não sabe. Mas sabe em Tito? Vamos abrir Tito 2. Vamos lá abrir em Tito. Todos abriram? Antes da gente ler Tito, eu pulei um texto aqui que não precisa você abrir, eu vou ler para você. Mas é um texto que diz tudo. Ele é muito claro. Você não precisa se aprofundar para entender. Em Lamentações 3:39, diz assim: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quer notar? Note. Lamentações 3:39. Então Deus está dizendo, não se queixe, não culpe, não aponte. Não adianta. Você errou. Mas Tito 2:11 diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus nos salvou, né? É mediante a graça, é mediante a fé. Mas o texto não para por aí. E no 12, diz assim: educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Quem nos dá condições de vivermos
dentro da justiça e da piedade de uma vida que Deus tem para nós. É a graça. Então não podemos colocar circunstâncias, pessoas, o que for envolvido nisso aqui, porque Ele nos dá a graça. O texto é claro, a graça nos educa. O que é isso? A graça nos ensina a vivermos todos os dias para termos o quê? Uma vida sensata, justa e piedosa. Deus disse a Paulo: tua graça me basta. A graça do Senhor é o bastante. A presença dele em nossas vidas é o bastante para vencermos qualquer situação. Aí você continua dizendo: mas você não sabe da minha vida. Queridos, se não crermos que a graça é suficiente e que o Evangelho é o poder de Deus que transforma, eu pergunto a você e a mim, o que é que estamos fazendo aqui? Quantas vezes já ouvimos pessoas dizer, ou já dissemos, aquele ali, só a graça. Mas é só a graça mesmo. É ela mesmo. Quantas vezes olhamos para as circunstâncias da vida que levamos, da família, e nós olhamos, meu Deus, não só família, mas tudo que nos envolve. Quantas vezes olhamos e não cremos? Não cremos nem para nós. Alguém disse, não sou evangelista. Não tenho esse dom muito de pregar, então eu não falo muito para as pessoas. Eu também não sou evangelista. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, nós não temos o que dizer porque não temos vivido essa graça. Porque qualquer pessoa pode falar do amor de Deus. Mas sabe o que acontece? Não tem experimentado. Então você vai dizer, Cristo liberta, de quê? Tu não buscou. Cristo cura, de quê? Tu não buscou. Cristo faz, e Cristo acontece. E Cristo, de quê que tu não está experimentando essa graça? Vai dizer o quê? Vai falar o quê? Para quem? Como? Então a graça, ela nos educa. Ela nos ensina a viver essa vida piedosa. E é a graça que nos fortalece. A outra coisa que precisamos entender sobre o pecado é que ele não pode ser escondido. Nós não podemos esconder o pecado. Adão e Eva pecou, foi lá, pegou umas folhas, aí cobriu, se cobriu tudinho, fez lá o negócio. Mas deixa eu te dizer, folha quando sai lá do canto dela, dura muito? A folha seca, murcha e cai. E o pecado está aí exposto. Então assim, esconder pecado tem prazo de validade, ele vai aparecer. Não adianta. Então vamos entender duas coisas aqui principais para quem quer mudar de atitude. Pecado não pode ser encoberto e pecado não pode ser transferido. Toma aqui para tua conta 5 pecados que eu cometi hoje. Não pode. Tu fez. Vai resolver. Você não pode apontar ninguém, nem a si mesmo, e nem transferir pecado, e nem cobrir. Porque tem prazo de validade, vai acabar, ele vai aparecer, nem pense. Para terminarmos,
temos duas coisas também que precisamos entender sobre arrependimento. Duas coisas. Entendemos duas principais para o pecado e agora duas coisas que não é arrependimento. Quando eu vi uma pessoa na igreja chorando, eu dizia, meu Deus, como é quebrantada, essa pessoa é cheia de Deus. E depois eu descobri que a maioria das vezes estão tudo confessando pecado. Olha, veja só, deixa eu explicar uma coisa para você. Pecado, arrependimento que diga, assim, deixa eu lhe dizer, arrependimento não está na esfera de sentimento. Eu não estou dizendo que quando você está na presença de Deus, confessando pecado, você não chore, né? Mas choro, eu já chorei tanto nesse mundo de secar. E no outro dia, estava eu lá. Então, arrependimento, mudança de atitude, não tem nada a ver na esfera de sentimento. Não tem, querido. Como, por exemplo, vergonha. Adão e Eva pecaram e sentiram vergonha. Fizeram o quê? Se cobriram. A vergonha faz com que você esconda. Sentir vergonha não é ruim, porque se você pecar e não sentir nada, você está pior do que Caim, meu amigo. Se você peca e nada te acontece, sabe, não te causa, está ruim a situação, você está na UTI. Espiritual, você está mal. Mas vergonha, só sentir vergonha não resolve. Eles ficaram com vergonha e se cobriram. A vergonha só vai dizer para você, eu dizer uma coisa dessa ao discipulador, nunca. O que ele vai pensar de mim? O que é que ele vai pensar de mim? Jamais eu vou confessar uma coisa dessa. Querido, o discipulador é ser humano igual a tu. Tem que entender isso. Se ele não fez o que você vai confessar, ele fez outra coisa. Que ele não vai te dizer. Porque ele diz lá ao discipulador dele. Mas somos seres humanos. Deus conhece a natureza humana, Deus nos conhece. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar. A palavra ainda não saiu na nossa boca e Ele já sabe o que vamos dizer. Não adianta, queridos. Então, assim, vergonha por vergonha só não resolve. Porque ela faz você encobrir. Tiago 5,16, vamos abrir, por favor, em Tiago 5,16, marque aí. Estamos terminando, viu? Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Querido, é um ajudando o outro. Tem pecados que só confessando para haver a libertação. Você confessa a Deus e diz, fiz minha parte. Tiago diz, fez não. Tem outra parte. Tu precisa de oração. Então, vergonha só faz com que você cubra. Não leva a arrependimento. Cobrir não leva. Não leva a mudança de atitude. E remorso. Remorso é sentir tristeza. Fique triste mesmo quando você peca, mas só tristeza não resolve também. Tristeza também não é suficiente e é ruim porque a tristeza traz culpa.
que traz prisão. Você se sente culpado e isso lhe paralisa. Você errou. Mas a mudança de atitude, mudar a direção, é que vai fazer com que você vença. Não o remorso. Queridos, para terminarmos, mudança de atitude é decisão. É você decidir. Não vou fazer. É você decidir desfrutar dessa graça. É você decidir mudar o pensamento. É você decidir na hora que o Senhor falar com você, quando o discipulador estiver falando, quando o pastor estiver pregando. Você ouvir e mudar. Queridos, quantas ministrações durante o ano acontece nessa casa? Quantos domingos, terças, ouvimos a voz do Senhor? Por isso que eu digo que fica emocionada no texto. Porque a longanimidade dele é grande. Mas eu vou te dizer para encerrar. Não podemos brincar com esse amor. Se a gente entende isso, se a gente entende o que Paulo está dizendo dessa bondade, desse amor, a nossa tendência é corresponder rápido. É mudar logo. O nosso desejo é agradá-lo. É fazer logo o que tem que ser feito. Hoje eu posso dar um sacrifício aceitável ao Senhor. O que eu devo fazer para glorificar? E as situações vêm, porque vêm. Quando elas vierem, você tem uma escolha. Cumpre a você dominar. É o seu papel. Porque o de Deus Ele faz. Estamos aqui. Ele está nos dando mais uma chance. E amanhã, mais uma. E depois de amanhã, mais uma. E eu encerro com o texto de Hebreus 12:4. Eu queria que você abrisse. Hebreus 12:4. Hebreus 12:4 diz assim. Hebreus 12:4 diz assim: ora, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Tem pecados, tem situações, tem circunstâncias, seja o que for, que a gente não está lutando o que devemos lutar. Não estamos fazendo bastante para vencer. Hebreus é claro. Ele começa o texto dizendo que é uma luta. É uma luta. Para resistirmos. E ele diz, ora, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Eu queria que, onde você está, sentado mesmo, você falasse com Deus a respeito de alguma atitude difícil que você não tem lutado até o sangue. Mas que o teu desejo é, na verdade, de mudar de atitude. De romper nessa área. Não faça promessas que você não pode cumprir, porque eu fiz muitas.
Não quero que você faça promessas, eu quero que você se apoie na graça. E diga a Ele, enquanto essa música tá tocando, diga a Ele, eu só preciso da tua graça para entender que ainda há um preço a pagar. Ainda existe uma cruz. Então, curve sua cabeça, faça você aí no seu canto essa oração. E eu termino dizendo, queridos, a graça do Senhor é suficiente. O seu amor é suficiente para que a gente vença. Vamos corresponder a essa misericórdia, a esse amor que todos os dias Ele tem nos oferecido.